Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Vamos continuar com a nossa análise? Nesta última carta de Makar, há várias coisas interessantes, mas eu acredito que a mais valiosa, especialmente tendo em vista por se tratar do primeiro trabalho do escritor, é a sua inquietante preocupação em relação à pobreza e à miséria. Vemos como Makar comenta um pouco sobre seu passado, destacando lembranças e um período valioso que conviveu com uma mulher. Poderíamos, a princípio, acreditar que tratava-se de sua esposa, mas logo é revelado que era, literalmente, como uma companheira de apartamento. A dona alugava o quarto em que vivia para o funcionário público, sendo assim, ambos coexistiam sob o mesmo teto apertado e paredes sufocantes. Para oferecer um contexto, a Rússia do século XIX era uma nação marcada pela pobreza e miséria. Sua economia era baseada principalmente na agricultura, e a maioria da população era de camponeses, que viviam em condições muito precárias. Nas cidades, a pobreza era generalizada, afetando a grande maioria da população. As condições de vida eram extremamente precárias. Havia uma massiva falta de infraestrutura adequada e saneamento básico. As casas e habitações eram superlotadas. Famílias numerosas coexistiam dentro de um mesmo quarto. As pessoas viviam em condições insalubres, o acesso a alimentos e água potável, bem como serviços de saúde, era bastante limitado. Apesar do regime de servidão reinante por séculos no país, a pobreza era especialmente grave entre os trabalhadores urbanos, que geralmente eram explorados e mal remunerados. Além disto, o país vivia sob um regime autocrático, com seu líder, o czar, detendo a grande parte do poder político, para não falar todo, além do econômico, o que limitava as oportunidades de mobilidade social e econômica da população, que via-se confinada àquele estilo e condição de vida. Por isto, esta opressão social, política e econômica, é tão intensa e preocupante nas obras do escritor. Makar é apenas um outro pobre miserável numa interminável fila de milhões de russos. Ele mesmo confirma que seu próprio pai era um pouco mais miserável que ele próprio. A pobreza era uma herança maldita. Independentemente do seu tom jocoso, é possível notar as salientes dificuldades que ele enfrenta, fazendo um retrato realista tanto próprio, como do período que existia. Dostoiévski, apesar de não ser miserável, era um sujeito muito humilde financeiramente falando, portanto, ele havia vivenciado na própria pele a aflição e angústia da pobreza, bem como deve ter observado milhares de vidas que definhavam nas ruas de Moscou e Petersburgo todos os dias. Mas Makar é um legítimo russo, faz questão de mostrá-lo em sua intensa e incansável capacidade combativa e resiliência. O povo russo, os eslavos no geral, tem este elemento em comum, um passado de extrema miséria, opressão e lutas. Lutas contra povos invasores e a própria natureza opressiva com seu inverno mortal. Outro elemento importante que começa a ganhar mais contornos, é a técnica polifônica empregada por Dostoiévski. A polifonia é uma das características mais marcantes e notáveis da obra e foi muito importante para seu sucesso. A polifonia é uma técnica narrativa que consiste em apresentar diferentes vozes e perspectivas dentro de uma mesma obra, criando, assim, uma multiplicidade de pontos de vista e consequentemente uma sensação de profundidade e complexa. Conseguido com ela, representar, através de Makar e dos demais personagens, um retrato vívido e realista da vida dos pobres urbanos da Rússia do século XIX, isto porque, com essa complexidade e mesmo fluidez, o escritor conseguia desenvolver seus personagens de uma maneira que eles pareciam reais, cada um contendo e expressando em seus diálogos e expressões, seus vícios de linguagens e falhas comportamentais, morais, etc. Por exemplo, caso um personagem que tivesse dificuldades em falar determinadas palavras, estas palavras estariam escritas gramaticalmente erradas na obra, para gerar um impacto e uma conexão com o leitor, e talvez até mesmo uma identificação, além de laços afetivos. Ainda mais quando falamos de pessoas de origem e maneiras muito humildes, a identificação e associação seria muito mais rápido. Algo curioso, tendo em vista que a Rússia na época do escritor enfrentava altos índices de analfabetismo, e a literatura não era acessível às camadas mais simples por questões óbvias.